Mas então, gente, vamos começar. Aqui a gente vai começar, né, falando de populismo na América Latina. Estava comentando com vocês que essa é uma onda que não se dá somente no Brasil. Ela se dá por outros espaços e principalmente na América Latina. Tudo conectado a muitas questões. A gente tem que parar para pensar que os países da América Latina estão na mesma situação que a gente, porque eles são fundados em maioria como colônia, eles né, dão aquele trabalho para conquistar a sua independência, se tornam países, mas é óbvio que tem muitos problemas, muitas questões, tem que começar a se organizar para serem países que estão em desenvolvimento, né? Porque antes era uma colônia. O trabalho era, né, dedicado a como que é? Ao outro país. Então, o senso de lucratividade, de desenvolvimento, estava dedicado ao país que colonizava ele. E aí tem todo esse processo, questões latifundiárias, por exemplo, a maior parte desses países vão passar, que é o exemplo do México com a Revolução Mexicana, que é um assunto bem delicado lá e mais extenso, eu diria. E, enfim, isso vai se dar com o tempo e vai se reproduzir de muitas formas, principalmente com o imperialismo dos Estados Unidos, porque eles vão querer determinar certas ondas, né, do que tem que acontecer nesses países que estão aqui no mesmo continente que ele, principalmente porque não queriam que a gente se tornasse socialista, como Cuba, ou, enfim, como a União Soviética. E aí eu estava comentando, né? Putz, nossa, é tão difícil lembrar de todos esses países. Vamos tentar fazer uma analogia, né? Primeiro que o populismo é essa política de Estado. Então, é um Estado, né? E aí, como a gente tem estados presidenciais, a gente pode pensar nos presidentes, que é uma política muito típica nas décadas de 30, de 40, de 60, mais ou menos, durante essas 3 décadas, com o objetivo de atender aos anseios mais imediatos, né? Uma coisa que eu comentei, a gente pode associar muito com o que a gente viu ao longo do ano aqui nas nossas aulas de História do Brasil, né? Então, tem anseios mais imediatos em que sentido? Em sentido, por exemplo, de que lá em 1910, 1917, né, principalmente, enfim, lá por essa década, a gente teve, por exemplo, a greve dos operários, né, que foi um movimento de massas de trabalhadores muito forte e que já mostrava que existia um anseio na população de ter condições trabalhistas, por exemplo. E isso, né, das camadas populares, né? Os trabalhadores é a camada popular dos países. E isso, assim, essa política de Estado atende a esses anseios dessas camadas populares, mas eles não alteram uma estrutura de poder dominante. Então, não tem uma mudança de status quo, como a gente diria, não tem uma mudança para o socialismo, necessariamente. Acho que nos casos que a gente vai citar, não tem nenhum deles. Continua um país em desenvolvimento, operando de acordo com o capitalismo, mas com políticas, né, mais focadas para, né, atender ao público, atender as camadas populares, porque as necessidades das camadas populares já eram necessidades urgentes. Então, enfim, da onde surge, né, o populismo nesses países? Da crise da oligarquia, né, como eu falei, vai ter uma crise nesses governos que apenas governavam para si mesmos, para a elite, crescimento da industrialização, né? Então, como eu falei, a gente pode comparar no Brasil com o crescimento das fábricas aqui em São Paulo, por exemplo, e urbanização, né? São Paulo também está começando a se formar como um centro urbano e muita gente está vindo para cá, para São Paulo. Surgimento da burguesia, né? Do proletariado e da classe média, né? Então, tem uma mobilização no sentido de que agora existe uma classe média. Às vezes, as classes eram focadas em ou muito ricos ou muito pobres. E agora não. Agora, esses trabalhadores, por exemplo, conseguem crescer mais ou menos economicamente. Mas não é algo muito forte, viu, gente? E quais são as características gerais desse movimento populista aqui na América Latina? Manipulação das massas, então, né, existe um controle, de certa forma, muito forte com as camadas populares, imensa propaganda, né? Então, são pessoas, políticos que vão investir muito na propaganda, seja em rádios, como eu falei, a Hora do Brasil, que tinha com Vargas, em desfiles, em material didático. Aqui eu coloquei um exemplo do lado de um material que eu já mostrei de Vargas, que era, né, para ensinar o quanto ele era bom e etc. Culto à personalidade, porque é isso, a gente pensa em pessoas. Não é só, aquele governo, sei lá, tipo,
num conjunto, aquele partido, não é. São pessoas, é uma personalidade. A gente tinha Vargas como cara. O Getúlio Vargas marca muito esse período. Não é nenhum outro, não é o partido que ele fazia parte. A gente nem sabe falar que partido ele fazia parte, entendem? Líder carismático, né? Então, obviamente, se era um culto à personalidade, se era alguém que estava fazendo propaganda, era alguém carismático, né? Era alguém que pelo menos tentava vender e comprar o público, na verdade. Paternalista também, eu falei lá aquela frase, mãe dos ricos e pai dos pobres, né? Principalmente que benefícios são frutos da bondade do líder, então, assim, a gente deixa de pensar, às vezes, que os direitos trabalhistas que surgem em Vargas não são direitos que foram conquistados por vários movimentos que já existiam antes, pelos sindicatos, pelas mobilizações, pelas greves. Não, a gente tende a pensar que era uma bondade de Vargas, que olha só como ele foi bom com a classe trabalhadora. Trabalhismo, né? Então, né, grande exemplo desses movimentos, principalmente que a gente tem uma relação muito próxima com o trabalho, né, gente, na América Latina. Vai começar a entrar em desenvolvimento e cada vez mais as camadas populares vão precisar muito trabalhar. Então, a questão trabalhista é uma questão muito importante em todos os países, incluindo no Brasil. Então, não tinha nessa previsão de jornada de horas da maioria, tinha no México, por exemplo, mas, enfim, não tinha, né, assim, a formação da CLT como tem a formação, e aí criam essa relação trabalhista, em que o Estado está sempre, né, se envolvendo nas questões trabalhistas, né, concedendo até direitos mesmo do trabalho. E, por último, né, são líderes muito marcados pelo nacionalismo e pelo intervencionismo. Então, a gente tem essa questão muito forte do nacionalismo, no sentido de que vocês podem comparar com esses dois líderes, de focar muito em atender às demandas estatais, seja, a gente vai ter um grande exemplo, né, em empresas, então vai ter um nacionalismo dessas empresas em vários países. A gente pode citar aqui Vargas, que a gente falou um pouco de como ele criou a Vale, como ele criou, enfim, outras empresas aqui. O Petrobras também, a gente pode incluir o governo de Vargas Democrático, né, que foi um pouco depois, como já aquele governo em que ele estatizou, né, ele criou a Petrobras. Então, isso é muito forte nesses líderes. E intervencionismo, são pessoas que intervêm na economia, sim, que fazem, né? Então a gente tem aquela política de defesa do café, se eu não me engano, que é o nome que o Vargas vai criar. Que eu falei que o que aconteceu? Aconteceu o convênio de Taubaté lá atrás, que era um convênio que os caras da oligarquia se uniram e falaram: putz, vamos fazer com que o Brasil compre café, o Brasil com dinheiro do governo compre café, porque a gente está produzindo demais e a gente não quer parar de produzir. E se a gente levar tudo para o mercado, vai ficar mais barato o café. Eles fizeram isso, deu ruim. O café vai entrar em crise eventualmente, e o que Vargas vai fazer? Ele vai intervir, ele vai determinar, né? Vai, por exemplo, intervir e investir mais na industrialização, mas não só isso. Ele também vai, por exemplo, vai ordenar que, olha, eu vou ajudar vocês, mas vocês têm que parar de continuar produzindo café a todas as custas. Vocês, por exemplo, vão ter que investir mais em indústria. Ok? Então, essas são as características gerais. A gente tem a origem do populismo, né? E essas características eu acho que é muito importante que vocês comecem a entender. E se for muito difícil, assim, lembrar delas, tentar associar com Vargas, assim. Porque na hora de fazer uma prova, eu acho que é isso, assim, que vai fazer com que vocês consigam entender mais a questão e realmente responder a questão. E não ficar lembrando exatamente de cada presidente, que eu vou falar agora. Então, a gente tem o Perón, né? Juan Domingo Perón. Ele vai ser um presidente argentino, vai conseguir mobilizar a população muito bem. Ele, na época, assim, logo de início, ele foi casado com uma mulher chamada Eva Perón, né? Que pegou o sobrenome dele. Ela era atriz, se eu não me engano, mas, assim, ela vai ter um carisma e um dom de comunicação muito forte que vai mobilizar muito a população também. Tanto que vai ter uma época, se eu não me engano, antes do Perón ser presidente, que ela, assim, vai fazer toda a mobilização para ele ser solto, porque ele foi preso, né? As pessoas não queriam que eles, né, realmente se sentiam ameaçados por esse poder mesmo que ele tinha nas camadas populares, vão prender ele, e quem vai fazer a mobilização, quem vai estar nas ruas defendendo que ele saísse, vai ser a mulher dele, ela vai ser conhecida também como Evita, carinhosamente, e ela vai ser, tipo assim, o casal
era o casal, assim, da Argentina. Todo mundo gostava muito dos dois. Mas, enfim, o que Juan Domingo Perón exatamente fez? Ele vai ser eleito, né, em 46, por 2 mandatos. O segundo já vai ser interrompido para a aplicação de uma ditadura militar. Inclusive, na Argentina, assim, se eu não me engano, vai ter 3 períodos no século XX só para falar de ditadura militar. Eu não vou conseguir citar todos, a gente tem um central, vou explicar por quê. Mas, enfim, o governo dele já é interrompido por uma ditadura, por exemplo. Por isso que vocês podem associar muito com o suicídio de Vargas, que eu falei que o suicídio de Vargas foi um grande retrocesso, né, para que os militares não conseguissem dar um golpe. Mas, enfim, né, ele vai ter essa política de nacionalismo econômico, né, com estatização de empresas estrangeiras. Ele vai estatizar várias empresas que existiam na Argentina, várias mesmo. Até hoje, algumas delas permanecem, se eu não me engano, as empresas de petróleo lá até hoje são totalmente estatizadas, então só tem um preço de petróleo lá na Argentina, assim, não adianta, sabe? Não é aqui que tem, sei lá, várias marcas, Shell, Petrobras, e aí está caro em um, eu vou no outro. Não, tudo é o mesmo preço. E, enfim, controle do proletariado através dos sindicatos, que é algo muito parecido também, de novo, com Vargas, porque é essa ideia de ter os sindicatos ligados ao Estado, onde você consegue ter um controle, né, do que eles vão decidir, de como, sei lá, se vai fazer greve, se não vai fazer. Salário mínimo e 13º são, né, benefícios que ele poderia dizer, mas os direitos que vão surgir na época e que vão ser, né, dados pelo Perón. Se eu falo dados, aí eu falei como muito cuidado, né? Porque é essa imagem que eles querem vender, de como se foram benefícios, como se foram dados e não conquistas. Companhia Aérea Nacional, então, né, a gente agora tem uma companhia lá no México que é nacional, e fortalecimento da indústria têxtil e alimentícia. Então, se aqui a gente tem, por exemplo, um fortalecimento da indústria de automóveis, né, de produção de peças ou siderúrgica, aqui a gente pode, aqui eu falo Argentina, a gente está falando de uma indústria têxtil, alimentícia, um governo autoritário, então com juízes afastados, professores demitidos, a liberdade não era grande nesse período, e intensa propaganda política. Eu ia citar aqui, inclusive, uma foto do Juan Domingo Perón, e essa aqui é a mulher dele, que era, né, uma mulher muito cativante mesmo. E aqui do lado a gente tem um cartaz do Vargas, que eu já passei, costumava cair muito em vestibular, hoje em dia já deixou um pouco, mas que ó, é muito parecido com o do Perón, para vocês verem o quanto é realmente uma onda assim. E aí a gente também tem a do Lázaro Cárdenas, né, de 1934 a 1940. Com intervenção do Estado na economia, mais uma vez, ele tinha esse plano sexenal, porque a gestão dele no governo tinha que durar 6 anos, então ele tinha um plano assim organizado. Ele vai, por exemplo, implementar uma reforma agrária maior. Então, eu falei lá atrás, né, que tem toda a questão dos erridos até hoje, que a Revolução Mexicana vive até hoje, e é verdade. Mas ele, por exemplo, vai implementar várias mudanças, principalmente porque, como vocês já viram, lá é um assunto muito em alta, né? Tem mobilização até hoje, e ele, por exemplo, vai conseguir uma popularização maior dos erridos. Aumento de obras públicas, né? Nacionalização das empresas estrangeiras, então, seja de ferrovias que existiam, mas como também mais uma companhia de petróleo que existia, agora vai surgir a Pemex, né? Petróleo mexicano, vocês podem associar. E monopólio nacional de exploração do petróleo no México. É uma região que tem certo petróleo, assim, imagine qual foi a dor dos Estados Unidos nessas políticas. E aí vai iniciar esse monopólio nacional. Por último, controle dos sindicatos mais uma vez. Então, novamente, associar os sindicatos ao governo, a essa política de Estado, para ter um controle indireto, de certa forma, ok? Isso é o que marca o populismo. Quer falar algo? Ô, Camis, esse daí do Lázaro Cárdenas, ele é depois do Perón? Uhum, ele Ah, é tá. alguns anos antes, né? 6 anos antes. Ah, desculpa, foi mal. Imagina, o Perón, inclusive, como vocês podem ver, ele vai ser, né, reeleito duas vezes, porque, na verdade, ele vai ter o mandato interrompido em 55 por um golpe militar. Aí, enfim, vai acontecer várias coisas. Ele vai, inclusive, para a Espanha, se eu não me engano, né, porque ele ia ser assassinado no período de ditadura. E depois eles conseguem destituir de novo a ditadura argentina. Ele volta, é eleito,
em 73 a 74, só que, né, em 74 ele morre, era para ele ter ficado mais no poder, mas ele vai morrer, e inclusive a vice-presidente dele era a mulher dele, mas não era a Evita. A Evita já tinha morrido antes, e ele casou com outra mulher chamada Isabelita. Só que a Isabelita não era tão cativante quanto a Evita era, ela não sabia, assim, ele morreu, era para ela assumir, mas ela não sabia tanto quanto fazer uma organização. Já tinha, os militares já estavam de olho novamente e vão acabar dando outro golpe depois de 74. Ok? Então, esse é o populismo na América Latina. Agora eu vou passar para as ditaduras, tudo bem? Bom, a gente vai falar aqui, se eu não me engano, de 3 ditaduras. Argentina, Chile, que é uma das mais sangrentas que existiu na América Latina, e, se eu não me engano, a gente ainda fala do Peru. Tem a ditadura também no Uruguai. Assim, eu estou falando das principais, as que mais vão cair em vestibular, mas é realmente uma onda muito popular. Assim como esses presidentes que citei, tem, na verdade, outros presidentes populistas, ou enfim, aí depende, pode ser um ditador populista, sei lá, o que a gente tem, o Vargas era um ditador. Pode ser, enfim, os líderes vão ter líderes populistas pela América Latina e vão ter ditaduras militares. E aí isso é importante que vocês já conectem com a linha que a gente montou lá desde o início dos Estados Unidos, né? Então, essa relação imperialista, essa relação que queria distanciar esses países a todo momento de qualquer política nacionalista, de qualquer política de desenvolvimento mesmo interno do país, porque para eles já era socialismo. Então, as ditaduras vão ter apoio direto, assim, ou indireto dos Estados Unidos. De alguma forma, elas vão ser influenciadas pelas condições dos Estados Unidos. O que vai acontecer na Argentina? Quais são as origens? A crise do populismo, né? Então, a gente tem esse sentimento antiperonista, aumento da inflação, concentração fundiária. Então, né, é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Tem muita gente com muita terra e gente sem onde dormir. Aumento dos gastos públicos e diminuição dos preços dos produtos agrícolas. Óbvio, Guerra Fria, né, que como eu falei, os Estados Unidos têm muito a ver com essa situação. E, né, elites nacionais latino-americanas que tinham medo da expansão do comunismo, então essas elites que cada vez ficavam mais ricas e que só dominavam, só faziam política para si mesmo, óbvio que tinham medo de uma expansão do comunismo. Principalmente depois da Revolução Cubana. Vocês podem notar que a maior parte das ditaduras acontecem depois dos anos 50. Então, os Estados Unidos fortalecem muito a sua política de intervenção. Claro que eles já interviam antes, isso é fato, mas vocês conseguem ver que isso acontece principalmente depois da Revolução Cubana. O exército, para eles, teria essa função de salvação nacional. Então, é muito que o sentimento, assim, que a gente já ouviu falar, né? Achar que a ditadura, voltar com a ditadura militar vai consertar tudo no Brasil, enfim. Era a mesma visão na época. Eles achavam que o exército seria o que salvaria dessa concentração fundiária, desse aumento de inflação, então as coisas estavam mais caras, de todos esses problemas. E aí, aqui embaixo, eu coloquei todos os países que vão contar com ditaduras militares. Então, eu vou falar só da Argentina, do Chile e do Peru, mas também tem no Paraguai, também tem no Uruguai, tem na Bolívia, tem na Guatemala e tem na República Dominicana. Isso foram os que eu consegui, assim, pesquisar de achar na hora. Podem ser que existam mais países aqui na América que, né, lidaram com ditaduras do tipo na época. Aí, mais especificamente, na Argentina. Crise do peronismo, como eu falei. Então, lá a gente chama populismo para abranger, né, todo o Brasil. Todo o Brasil não, perdão, toda a América Latina. Aqui a gente pode especificar, por exemplo, como uma crise do peronismo, né, porque ele era o representante da política populista da época. A gente tem, por exemplo, o varguismo, né, surgimento de grupos radicais, como os montenegros, né, então são grupos de guerrilha, normalmente grupos socialistas, que, né, querem lutar contra as políticas liberais que estão acontecendo, ou lutar a favor da contra a concentração fundiária, esse tipo de coisa. Não só isso, tem uma crise, né, a imagem do Perón, como também aumento das forças conservadoras. Então, pessoas muito mais conservadoras, muito mais fechadas, né, forças armadas, né, que já estão nesse conservadorismo, Igreja Católica, os
empresários, né? Então, a elite empresarial era muito conservadora, é até hoje, de certa forma. Mas, enfim, a gente vai ter vários presidentes que vão ficar nesse período. É muito parecido com a ditadura no Brasil, né? Então, é o período que vários, assim, presidentes vão assumir. E aí, nisso, a gente tem Onganía, Videla, não sei direito como fala, Viola e Altieri. Todos eles marcados por um antiperonismo, né? O peronismo até hoje é muito forte na Argentina, gente, muito forte, assim, os presidentes, assim, perguntam, você é peronista? Sou, sabe? Esse tipo de coisa, é uma pergunta séria. Então, é muito forte. Também um anticomunismo, então há um anti, assim, políticas nacionalistas em geral. Repressão duríssima, então, assim, censura, prisão, torturas, assassinatos, né? E isso aí a gente tem como exemplo voos de morte, submarinos, grupos dinamitados, então é literalmente colocar dinamite em grupos de pessoas para morrerem mesmo. Submarino é afogar a pessoa. Então, assim, várias táticas de tortura. Era uma repressão muito forte, como vocês podem ver, que existiu no Brasil e vai existir em outros países. Tem o caso das mães da Praça de Maio, que assim, é muito forte na Argentina e é discutido até hoje, porque são mães assim que, né, ou mães ou avós, enfim, que perderam seus bebês, porque, enfim, essas pessoas, essas mães, eram mulheres opositoras à ditadura, julgadas, enfim. Os militares vão pegar os bebês dessas mulheres e vão dar, por exemplo, para as mulheres dos militares, para essas mulheres que não conseguiam não conseguiam engravidar, enfim, eles vão para a elite, assim, em maioria, assim, para os militares mesmo. Não queria repetir a palavra, mas é isso que vai acontecer. Então, é um caso até hoje. Gui, você quer falar? Não, é que eu tinha outra visão de nacionalismo, né? É isso que eles combatem. Qual visão que você tinha? Ah, não sei. Por exemplo, o aumento das forças conservadoras armadas e tal. Tipo, fortalecer o país, né? Aí eles iam contra isso, Então, de certa fortalecer, forma, assim. sim, sim, de certa forma, você não está errado, porque quando a gente pode falar de nacionalismo, a gente pode falar em muitos sentidos. E em todo momento é o que você falou, é fortalecer o país. Só que é fortalecer o país no que exatamente? Assim, é no patriotismo ou é, por exemplo, na economia? Então, tentar fortalecer as estatais, tentar fortalecer as empresas brasileiras, ou no caso, argentinas. Nesse sentido, é isso que eu estou querendo me referir, sabe? É um nacionalismo, é um período assim que os Estados Unidos e, portanto, essas ondas conservadoras, eles querem que a gente de fato abra a economia, que a gente aceite, por exemplo, empresas americanas aqui a todo momento, porque aí, enfim, o lucro vai ir para eles, mas eles não estão ligando para o nosso desenvolvimento. E eles conseguem assim se aproveitar de várias condições, porque aqui às vezes, por exemplo, a mão de obra é mais barata. Então, é muito mais interessante para eles que a gente abra a economia e, enfim, deixa eles fazerem o que quiser aqui, do que a gente fechar e tentar focar a nossa economia em empresas do Estado. E é isso que eu estou querendo dizer, que no caso essa ditadura, ela foge um pouco. Tem muitas coisas que vão acontecer, assim, na ditadura militar do Brasil, se eu não me engano, existiam algumas iniciativas, assim, um pouco mais nacionais, por exemplo, eles criam as usinas, né, nucleares aqui no Brasil e tal, mas não é algo muito forte a ponto de uma política realmente nacionalista, como a gente vê em Vargas, como a gente vê em Perón, estatizando assim, empresas que são chave. Por exemplo, no Chile, eu ainda não cheguei, mas vai ter um presidente, assim, no Chile você consegue encontrar muito cobre, e cobre é, assim, um produto caro e muito procurado. E aí existiam várias mineradoras de cobre, assim, americanas no Chile. E vai chegar um presidente e vai retirar e estatizar todas as mineradoras. Imagina a morte, o ataque do coração dos Estados Unidos vai ter. Então é esse tipo de coisa, sabe, que eles se opõem. Entendeu? Certinho. Valeu. Que bom. E aí é exatamente isso que você está falando. Aí quando a gente pensa numa onda mais conservadora, eu pensaria, por exemplo, num patriotismo mesmo, que é esse tentar fortalecer. Então, aí, patriotismo, a gente pode falar, por exemplo, também na ditadura militar do Brasil, do Brasil, ame ou deixo, os anos de 70, que são os anos de chumbo, que eu mostrei várias propagandas, é essa onda patriotista, sabe? De querer ressaltar o Brasil como símbolo a todo momento, mas não necessariamente na economia, na verdade, quase nunca na economia.
Mas, enfim, tem esses presidentes, e como eu falei, tem o caso das mães da Praça de Maio, que são mães que vão ter seus filhos roubados, e esses filhos vão ser adotados por essas mulheres dos militares, mulheres ricas que apoiavam a ditadura, né? E é um caso até hoje, porque tipo, as mães até hoje estão lá tentando buscar, e as avós, por exemplo, elas se reúnem nessa Praça de Maio toda vez. Eu não lembro, mas tem uma certa periodicidade mesmo, assim, a cada certo tempo elas se reúnem lá, e ainda é um caso assim, muito dramático mesmo, porque às vezes, por exemplo, um bebê que aí você cresce a vida inteira achando que você é filho de tal família, e ok, você descobre que não, que você era filho da outra mulher que se opôs à ditadura, e enfim, sua vida muda, né? Enfim, é uma questão até, de certa forma, atual mesmo. Enfim, essa ditadura, ela totaliza 30 mil mortes. E aí a gente tem a Copa do Mundo 78, que a Argentina ganha, e tem rumores de roubo até hoje, assim, que eu falei para vocês que a Copa de 70 foi muito boa para o Brasil, assim, para os ditadores, porque ficou com uma imagem de bom, de que, olha, o Brasil está prosperando, e aí a ditadura já estava em decadência na Argentina nessa época, e o que vai acontecer é que, né, há rumores de que eles tentaram, né, ou conseguiram roubar mesmo essa Copa para fazer com que a Argentina ganhasse e pelo menos eles saíssem, né, bem em alguma coisa. Mas fato é que vai ter uma decadência. Vai ter aumento da crise econômica, então a inflação vai chegar a 300% ao ano, gente. 300% ao ano, mais de 300% ao ano. Dívida externa passa de 8 bilhões para 45, nossa, é 4 vezes mais alto, mais 4 vezes. E ainda diminuição do PIB. Então, assim, nem os ricos estavam ficando mais ricos nessa situação. A oposição, obviamente, vai ganhar força, porque a situação econômica é catastrófica. E não só isso, vai ter a Guerra das Malvinas, né, de 1982, é uma guerra entre Argentina e Inglaterra pelas Malvinas. Vai dar ruim, obviamente, Inglaterra, né, muito forte militarmente falando, e vai durar 3 meses, e é óbvio que a Inglaterra vai ganhar, assim. 258 ingleses morrem, 600 argentinos morrem, assim, são o dobro. Então vai ser uma perda muito feia para a Argentina, e obviamente vai ficar muito feio para a ditadura militar da Argentina. E aí, em 82, o último presidente que eu citei, o Galtieri, vai renunciar e em 83 ocorrem eleições. Essa é a ditadura da Argentina. Agora a gente vai para o Chile. Eu estava comentando do Chile, né? Que é uma questão, inclusive, de certa forma atual. Pode ser que acabe caindo, sim, no vestibular. Porque, enfim, a gente tem lá nos anos 70 o governo Salvador Allende, que queria implantar o socialismo através de vias democráticas. Então, ele era um homem que concorre à presidência já abertamente publicando que ele queria, né, aplicar o socialismo na Argentina, que esse era o plano dele. Ele fazia parte de um partido socialista e ele queria aplicar o socialismo no Chile de forma democrática. E ele consegue ser eleito. Ele vai ser eleito pela Unidade Popular, né, como eu falei, esse partido socialista do Chile, e ele vai começar a fazer seus trabalhos. Nacionalização de empresas estrangeiras, como eu falei, né? Eu falei que tinha um caso das mineradoras que eram muito tomadas, né, pelos Estados Unidos e que agora não iam poder mais existir. Ele vai nacionalizar essas empresas. Estatização de indústrias, de bancos, né, e de extração de cobre, como eu acabei de falar. Reforma agrária. Então, a gente já tem um avanço, assim, né, na reforma agrária que existe no Chile. Como eu falei, concentração fundiária é um tema muito importante na América Latina. E aumento de salários. Então, basicamente, Salvador queria, né, implantar esse socialismo de uma forma, né, pela via pacífica. E isso significa muito, porque imagina o quanto os Estados Unidos ficou afetado por essa condição política. Então, enfim, vai ocorrer um golpe, e isso, assim, é um golpe totalmente financiado e apoiado pelos Estados Unidos. Se tem uma ditadura que eles não negaram o envolvimento e nem conseguiriam negar, porque foi muito na cara, é a ditadura do Chile, que, enfim, vai acontecer dia 11 de setembro de 1973. É um golpe de Estado, né? Basicamente de oposição das elites econômicas que existiam lá no Chile, né? Então, obviamente, mais uma vez, a elite não querendo que um comunismo se expandisse, o socialismo fosse aplicado, e eles vão se aliar aos Estados Unidos para dar esse golpe.
E aí o Pinochet, que era um militar chileno que existia, ele vai ter apoio da CIA dos Estados Unidos para instaurar um golpe extremamente brutal. Eles vão cercar esse Palácio da Moneda lá, que está aqui a foto, vão cercar o palácio e vão falar que o Salvador Allende tinha que sair, né? E tá ainda com bombardeio. O Allende, inclusive, vai tentar resistir, mas ele vai reconhecer a derrota dele e ele vai acabar se suicidando. E aí, bom, a gente tem esse período, e aí quais são as características? Abertura para o capital externo e privatização, né? Então, a gente tem uma política neoliberal muito forte no Chile, principalmente nesse momento. Aumento, né, obviamente, das desigualdades sociais, repressão dos direitos civis, e, óbvio, como eu já tinha citado antes, o Chile é uma das ditaduras mais sangrentas que existem na história, assim, principalmente na América Latina, com prisões, com torturas e assassinatos. E aí, enfim, essa ditadura, ela vai preponderar muito tempo, assim, ela vai ficar de 73 até 90, o Pinochet vai ficar lá realmente, vai perdurar. Então, assim, é um período muito recente, eu considero assim, gente, sei lá, 1990 a gente considera as pessoas millennials, sabe? A discussão de cringe ainda existe. E na época, as pessoas ainda estavam vivendo sobre uma ditadura, e uma ditadura extremamente sangrenta. Então, enfim, vai ter esse enfraquecimento a partir dos anos 80, né? Tem o plebiscito de 88, em que a maioria foi a favor do fim da ditadura. Eu vou tentar pegar uma foto, que existe uma foto que já caiu no vestibular, que é uma campanha, né, para dizer não. Plebiscito, eu acho que eu já expliquei aqui o que é, mas é você fazer uma consulta popular, assim, né, perguntar para o pessoal o que eles querem fazer. Vocês querem continuar com a ditadura ou não? E aí é óbvio que as pessoas votaram não. Mas, enfim, eu vou mostrar aqui a foto. Conseguem ver, né? Enfim, essa foto já caiu no vestibular, se não me engano, foi no vestibular da GV. Eu esqueci de colocar, mas eu achei interessante colocar aqui agora que eu tive a oportunidade, porque é realmente uma foto que já caiu, pode cair novamente. Especialmente por quê? Porque aí, enfim, em 88 a maioria foi a favor do fim da ditadura, ele saiu de fato, em 89 tem a implementação de eleições, né? Ele não vai sair, na verdade, em 88, né? Ele vai ver que teve esse plebiscito, vai implementar eleições em 89, e nos anos 90, Patrício vai se tornar um novo presidente, um presidente democrático mesmo, eleito e tudo. Só que qual que é a questão? A Constituição formada, instaurada nesse período, era uma Constituição que ficava até hoje, gente. Uma Constituição feita na ditadura, era uma Constituição até ano passado, assim, se eu não me engano, nem sei se já mudou. Porque o que aconteceu? O Chile é muito engessado, gente. As pessoas são muito fechadas mesmo. Não pode, por exemplo, é crime beber na rua, um exemplo. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, que surreal. Tipo, no Brasil aqui toda hora a gente vê gente bebendo na rua. Lá é, tipo, proibido. Só tem um dia no ano para fazer isso. E se não, é literalmente crime você beber na rua. Você só pode beber em casa. Então é um país realmente muito fechado. As pessoas são muito fechadas. E é um país muito neoliberal. Então, assim, gente, mal tem aposentadoria, saúde, por exemplo, não existe nada em relação ao SUS lá, a saúde é caro. Então, tem todas essas questões que continuavam até hoje, até os dias de hoje. E com a pandemia, né, e a crise econômica, que era óbvia, esses assuntos, esses temas ficaram cada vez mais fortes e começaram várias manifestações, vários protestos, né? Então, aqui, né, como aconteceu, se não me engano, foi de 2009 para 2019 para 2020, talvez, mas enfim, vão ter vários desses protestos de colocar fogo mesmo e de exigir uma nova Assembleia Constituinte para mudar essa Constituição que está desde a ditadura, assim. Não tem sentido nenhum viver um país democrático que ainda continua com a mesma visão da ditadura e uma visão totalmente neoliberal só para babar ovo dos Estados Unidos. Então, enfim, por isso que eu falo que pode ser que caia, assim. Ano passado, eu achei que ia cair muito, assim, porque estava muito em alta falar sobre essa questão do Chile, falar de
Porque, assim, né, se está muito em alta os protestos exigindo uma nova Constituição, a gente para pensar, mas por que eles estão exigindo uma nova Constituição? E aí todo mundo começava a falar dessa ditadura, de como ela foi extremamente neoliberal, de como ela foi muito sangrenta, de como é uma Constituição que surge na ditadura e fica até hoje. Então era um assunto muito discutido, assim, você via muitos jornais contando um pouco da história da ditadura no Chile. Aí eu achei que ia cair, assim, no ano passado, se eu não me engano, não caiu nada muito grande, assim, sobre a história de fato, mas, né, pode ser que caia. Virou um assunto atual e é interessante que vocês saibam, sim. Ok? Falar um pouquinho do Peru. O Peru, assim, gente, é mais para citar mesmo, assim, tem o Juan Velasco, de 68 a 80. É uma ditadura um pouco peculiar, porque ela não segue a linha das outras. Porque o Peru era um país muito agrário antes, então era um país, assim, realmente que era muito agrário, assim. Pensa que mal tinha indústria, mal tinha desenvolvimento, de fato, assim. E aí eles vão construir uma ditadura bem nacionalista e bem anti-imperialista, de fato, até, com reforma agrária, reforma educacional até. Vai ter uma crise econômica com excessivos gastos e queda dos preços, e ele vai acabar sendo destituído. Mas realmente é uma ditadura que segue fora da linha do período, pelo menos das ditaduras militares na América Latina. E por último, para juntar, né, com tudo que a gente está discutindo aqui, né, dessa relação imperialista que começa lá no início, a gente tem a Operação Condor, vou ir rapidinho, porque a gente só tem 8 minutos. A gente vai falar, né, da Operação Condor, porque é isso, é o apoio direto ou totalmente indireto assim, dos Estados Unidos na implementação das ditaduras militares. Então, a gente tem, né, uma aliança entre os regimes militares da América do Sul, principalmente Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, e é tudo para seguir uma linha extremamente anticomunista, né? Então, eles fazem essa cooperação de órgãos de segurança. Eu falei um pouco do DOPS, se eu não me engano para vocês, é um órgão de segurança, por exemplo, né, para acabar com o comunismo no Brasil e para fazer todo tipo de fato, assim, segurar o comunismo e qualquer oposição à ditadura, e não só o DOPS, quanto qualquer outro órgão de segurança que existisse nos outros países, fizeram essa cooperação junto com a doutrina, né, de segurança nacional. Então, existe, até hoje essa lei existia, inclusive foi reformulada só agora, nesse ano mesmo, e é uma doutrina de segurança nacional, é uma lei falando assim, tipo, é crime você se aliar para ir contra o país. Mas o que é ir contra o país? Isso fica muito a cargo de quem está no poder na época. E eles vão criar essas doutrinas que eles chamam de segurança nacional, mas que passam assim, não passam de doutrinas assim com um fundo anticomunista mesmo. Ok? Então, essa é a Operação Condor, a união mesmo, a aliança desses regimes militares, para vocês verem como eles realmente pensam da mesma forma, assim, como a linha deles é muito semelhante. Se eu não me engano, tinha uma questão da FUVEST que falava sobre essa a Operação Condor, não é? Sim. A Operação Condor eu lembro que caiu mesmo. Só que eu fiquei muito decepcionada, porque eu achei que o Chile ia cair assim, e eu ia ser super aquelas professoras que acertam, sabe? Mas eu não fui. Ai, gente, mas é isso. Já vou parar aqui de gravar. Agora a gente se encontra amanhã. Peço que, se vocês não fizeram, é a última chance de vocês de olharem lá aquela